Capítulo 2. Você é especial para Deus. Há uma lenda entre os índios de uma aldeia isolada à beira da floresta. Por anos, sem contar os adultos da aldeia, cumpriram uma certa rotina. Um por um, eles costumavam sair sorrateiramente da aldeia e seguir uma trilha floresta dentro, até chegarem a um riacho de águas prateadas. Sob o riacho, havia um tronco caído, já gasto pelos muitos pés que sob ele havia passado. Olhando em volta, para garantir que ninguém o estava observando, o índio caminhava sob o tronco. Agachando-se, olhava para o riacho, ouvia o seu reflexo na água. Daí, falando em voz baixa, começava a conversar com o riacho e lhe contava os segredos mais profundos do seu coração. Isso lhe dava uma sensação de alívio e bem-estar. Ao terminar, voltava para a aldeia. Mesmo que todos os adultos da aldeia fizessem isso regularmente, ninguém mencionava o assunto. Apesar disso, todo mundo parecia saber que todo mundo fazia a mesma coisa. Um dia, duas crianças índias encontraram a trilha na floresta. Curiosas, seguiram a trilha e encontraram o riacho das águas prateadas. Vendo o tronco sobre o riacho, caminharam sobre ele e olharam para baixo. Na água, viram os reflexos de seus rostos. Não demorou muito, e elas estavam conversando com o riacho, contando os segredos de seus corações. Com isso, elas se sentiam bem, muito bem. Correndo de volta pela trilha, entraram na aldeia e chamaram os adultos. Quando contaram aos adultos o que havia descoberto e o que tinha feito, estes se sentiram ofendidos e ameaçados. Pegaram pedras e expulsaram as crianças a pedradas da aldeia. O significado da lenda, segundo os índios, é que todo mundo precisa de alguém com quem falar, com quem se relacionar, alguém a quem possa contar todos os segredos do seu coração. Mas, uma vez que fazer isso é prova de fraqueza, ninguém quer que os outros saibam dessa necessidade. Os índios estão certos em parte. Somos criados com uma profunda necessidade de relacionamento. Alguém já disse dentro de todo homem, há um garotinho tentando agradar o seu pai. Acho que a mesma coisa se aplica à menininha que há dentro de cada mulher. Dentro de nós todos há uma criança que precisa desesperadamente de Deus. Nossa sociedade, todavia, faz algo muito estranho. Ela nos condicionou a pensar que depender de Deus é um sinal de fraqueza. Pensamos que o sucesso é a capacidade de enfrentar a vida sozinho, de vencer sem qualquer ajuda, especialmente de Deus. Por isso, quando ouvimos alguém dizer eu entreguei minha vida a Deus ou dei a Jesus o controle da minha vida, imediatamente pensamos que ele é um fraco, um fracassado, um frustrado, que não conseguiu vencer sozinho e teve que pedir socorro a Deus. Este é basicamente um conceito ocidental. Muita gente no chamado terceiro mundo, e praticamente todos que vivem no Oriente, veem a dependência do mundo espiritual como uma parte perfeitamente natural da vida. É uma tendência da sociedade ocidental, europeia e americana, com seu forte senso de independência e individualidade, ver com relutância um pedido de ajuda a Deus. No entanto, como os índios da lenda, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos e sentimentos e somos honestos conosco mesmos, quando estamos sob o tronco e olhamos para o riacho das águas prateadas, há um forte impulso de abrir nosso coração e contar os nossos segredos mais íntimos. E quando fizemos, sentimos-nos bem lá em nosso íntimo, pois no íntimo de cada ser humano há uma pequena voz que sussurra, dizendo-nos que, a despeito do que diz o resto do mundo, Deus nos ama e somos especial para Ele. Nosso problema é o orgulho.
Não queremos admitir que somos incapazes de resolver sozinhos os problemas da vida. O famoso personagem de histórias sem quadrinho, Charles Brown, está sempre lutando com isso. Um dia, Charles Brown estava conversando com seu amigo Lino sobre a contínua sensação de incapacidade que sentia. Você sabe, Lino, dizia Charles Brown, entre suspiros, tudo vem desde o princípio, desde o momento em que eu nasci e botei o pé no palco da vida. Olharam para mim e disseram: esse aí não serve para o papel. Quantos de nós, como Charles Brown, já nos olhamos no espelho e concluímos: eu não sirvo para o papel? Foi o mesmo Charles Brown que reclamou com Lino sobre um editor. O editor me chamou, o editor me mandou uma carta de rejeição, disse ele, lamentando. E daí? Disse Lennon. Muitos escritores recebem essas cartas de rejeição. É, lamentou Charles Brown, mas eu nem sequer mandei o manuscrito para a editora. É esse tipo de sensação que pode facilmente se transformar uma atitude de rejeição, incapacidade. Isso, porém, é uma perversão da verdade. É uma mentira, constantemente sussurrada em nossos ouvidos pelo diabo, tentando convencer-nos de que não somos realmente criados à imagem de Deus, que não somos preciosos para Deus, que mesmo que Jesus tenha morrido na cruz, ele não o fez por mim. Se essa mentira não for corrigida, se a atitude não mudar, pode facilmente levar à depressão ou a coisas ainda piores. Os cartunistas estão sempre tirando partido deste aspecto da vida. Numa dessas outras tiras de jornal, havia um personagemzinho esquisito sobre cuja cabeça havia sempre uma nuvenzinha preta que o acompanhava por onde fosse. Por onde quer que aquela figura patética passasse, aconteciam desastres. Caminhões caíam de viadutos, pianos caíam do último andar sobre os pedestres, gente caía dentro dos buracos abertos pela prefeitura. Os cartunistas só eram engraçados porque cada um de nós se via naquele Zé do Azar. Muitas pessoas em nosso mundo pensam que vivem debaixo dessa maldição. É como se uma sombra escura as envolvesse. Mais cedo ou mais tarde, pensam elas, essa maldição vai nos alcançar e destruir. O fato é que tal opinião não está longe da verdade. A Bíblia nos diz que todos os homens são pecadores, ou seja, que eles estão tentando viver como se Deus e suas leis não existissem. Isso leva a uma profunda separação de Deus. Como resultado, já que todas as coisas boas vêm de Deus, o homem natural não pode experimentar qualquer bem verdadeiramente duradouro. Davi, um grande rei da história de Israel, teve uma ótima oportunidade de se ver bem de perto quando o profeta Natã procurou e apontou algumas coisas muito erradas em sua vida. Davi então admitiu: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, verso de número 5. Esta é uma confissão bem dramática e profundamente verdadeira. Em outras palavras, Davi olhou para si mesmo e disse: não sirvo para o papel. Se fôssemos conjugar tal situação, poderíamos parafrasear um livro famoso há alguns anos. Eu não estou ok. Você não está ok. Ele não está ok. Nós não estamos ok. Vocês não estão ok. Nada está ok. Agora, se e só se você não fosse pecador desde o nascimento, aí poderia alterar o parágrafo anterior e dizer: eu estou ok, você está ok, todos estamos numa boa e a vida é uma festa. Só que, segundo a Bíblia, a coisa não é bem assim. O fato é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. É este pecado
que nos separa de Deus e impede que sejamos o sucesso que Deus deseja que sejamos. Portanto, antes de fazermos qualquer coisa, precisamos cuidar do problema do pecado em nossa vida. Talvez isso seja mais fácil entender se eu descrever a situação em que temos de um jogador de sinuca com seu taco. Nas mãos de um jogador experiente, um taco pode ser usado para sair de uma sinuca, matar a bola da vez, defender uma bola difícil, matar a 7, ganhar o jogo. Isso não será possível, todavia, se o taco tiver sido muito usado de maneira errada para escorar a porta da garagem ou como poste para um varal de roupas, pegando chuva e sol. Agora, a ponta do taco está irregular e ele ficou totalmente torto. Não importa se quem vai jogar com ele é o Rui Chapéu, jamais conseguirá um bom resultado na partida jogando com o taco todo defeituoso. Isso é que o pecado faz com a nossa vida. Ele nos deixa inutilizáveis, faz com que nos entreguemos à derrota e digamos: não vale a pena, é melhor esquecer. Amanhã vamos morrer mesmo. Por isso, vamos comer, beber e dormir com quem quisermos. Isso é a vida. A verdade é que, embora tenha sido honesto consigo mesmo e tenha reconhecido que era um pecador, o rei Davi não parou aí. Ele clamou a Deus pedindo uma limpeza interior, pedindo que Deus criasse nele um coração puro. Em resumo, ele fez o que as pessoas citadas no capítulo fizessem. Pediram a Deus: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso número 2. Como você vê, todos temos uma escolha: viver conforme Deus quer ou como nós queremos. No capítulo 1, encontramos algumas pessoas que disseram ter decidido seguir a Jesus. Embora bem-sucedidas pelos padrões do mundo, admitiram que sozinhos jamais conseguiriam vencer. Sem Deus, não sirvam, não serviam para o papel. Ao perceberem isso, eles entregaram, olha essa palavra aí de novo, suas vidas a Jesus Cristo e pediram a Deus que assumisse o controle de suas vidas, ao invés de tentarem dirigi-las eles mesmos. Através dessa decisão, eles receberam de Deus uma força sobrenatural para viver. Muitos anos atrás, um homem escreveu um livro no qual afirmava que a coisa mais importante do mundo é buscar o primeiro lugar. Na página da dedicatória do livro, ele escreveu: dedicado à esperança de que em algum lugar do universo exista uma civilização cujos habitantes possuam domínio absoluto sobre suas próprias vidas. Existe um lugar assim, chama-se inferno. É o lugar onde os homens aboliram completamente qualquer participação de Deus em suas vidas. A pessoa verdadeiramente bem-sucedida, entretanto, descobriu que para ter força para viver, força sobrenatural para viver, precisa estar corretamente relacionada com Deus. Os psicólogos nos dizem que há, no íntimo do ser humano, 5 necessidades básicas. São as necessidades de, primeiro, segurança, segundo, reconhecimento, terceiro, amor, quarto, aventura, quinto, criatividade. Estas necessidades são, às vezes, chamadas de instintos. Estes instintos, quer individuais ou em combinações, controlam nossa vida. Eles não são em si mesmos bons ou maus. Eles são simplesmente parte de nossa natureza humana, mas são esses instintos que nos fazem caminhar sobre um tronco e fará com um riacho, contando-nos os segredos mais íntimos do nosso coração. São estes instintos que, afinal, ou vão nos empurrar em direção aos braços de um amoroso Pai Celestial, ou, porque estamos buscando uma satisfação de modo egoísta ou pervertido, nos lançarão ao inferno.
Se você não encontrar respostas a estes instintos em Deus, sua natureza humana o forçará a buscá-los em outro lugar, sem Deus. É quando essas necessidades, estes instintos, não estão sendo satisfeitos por Deus que nos sentimos desajustados, derrotados. Você se sente como Charles Brown, não sirvo para o papel? Sempre será assim, até que você entre no reino de Deus. Uma vez, porém, que você entre no reino de Deus, através de uma relação pessoal com Ele, você servirá para o papel. Daí por diante, você poderá dizer com confiança: eu estou entre os que foram chamados por Deus. Fui escolhido por Ele, tenho um lugar na história. Certamente, esta é uma das coisas que nascer de novo significa. Significa que somos especiais para Deus. Vários anos atrás, um professor chamado Fred Craddock deu uma palestra na Universidade Yale. Ele contou de uma visita que fez com sua esposa a uma pequena cidade do estado de Tennessee. Certa noite foram a um restaurantezinho bem acolhedor, desejando uma refeição sossegada, só eles dois. Entretanto, esperavam a comida. Notaram um senhor de cabelos totalmente brancos e de aparência respeitáveis, indo de mesa em mesa, conversando com os fregueses. O professor cochichou com sua esposa. Espero que ele não venha aqui. Ele não queria ninguém atrapalhando sua privacidade. Apesar disso, o velhinho veio até a sua mesa. De onde vocês são? Perguntou ele amistosamente. Oklahoma. Belo lugar, pelo que dizem, embora eu nunca tenha ido lá. Como é que você ganha a vida? Bem, eu ensino homilética, pregação na escola de teologia na Universidade Phillips. Ah, isso quer dizer que você ensina pastores, não é? Bem, tenho uma história para lhe contar. E dizendo isso, puxou uma cadeira e assentou-se à mesa com o professor e sua esposa. O professor Craddock gemeu intimamente. Essa não lá vem mais uma história de pastor. Parece que todo mundo tem uma. O velhinho estendeu sua mão. Meu nome é Ben Hopper. Nasci perto daqui, de um lado das montanhas. Minha mãe não era casada quando eu nasci, e isso me causou muitos problemas. Quando comecei a escola, meus colegas tinham um apelido para mim, e não era nada bonito. Na hora do recreio, eu ficava sozinho comendo minha merenda por causa das piadinhas dos meus colegas que que me feriam profundamente. O pior de tudo era ir à cidade sábado à tarde e sentir os olhos das pessoas como que abrindo buracos nas minhas costas à medida que eu passava. Eu sabia que elas estavam imaginando seria meu verdadeiro pai. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, chegou um novo pastor para a nossa igreja. Eu sempre chegava tarde e escapulia cedo. Um dia, porém, o pastor disse a bênção tão depressa que eu não consegui escapar e tive que sair junto com os demais. Eu podia sentir os olhares cravados em mim. Quando eu estava chegando à porta, senti uma mão enorme no meu ombro. Olhei para cima e lá estava o pastor olhando para mim. Quem é você, garoto? De quem você é filho? Senti aquele velho peso de novo sobre mim. Era como uma nuvem enorme e negra, pairando sobre mim. Até o pastor me desprezava. Mas, ao olhar para mim, como que estudando meus traços, ele começou a sorrir. Um lindo sorriso de quem reconhece um amigo. Espera aí, disse ele. Eu sei quem você é. Dá para perceber as marcas da família. Você é um filho de Deus. Dizendo isso, ele me deu uma palmada amistosa no traseiro e disse: Garoto, você tem uma grande herança. Vá tomar posse dela. O velhinho olhou para o casal à mesa e disse: aquela foi a frase mais importante que me disseram em toda a minha vida. Com isso, deu um sorriso, apertou a mão do professor Craddock e de sua esposa e foi para outra mesa cumprimentar velhos amigos. De repente, Fred Craddock lembrou. Por 2 vezes, o povo do estado de Tennessee tinha eleito um filho ilegítimo para ser seu governador. Seu nome era Ben Hopper. É isso que significa ser escolhido por Deus.
embora tenhamos nascido pecadores, e embora tenhamos escolhido seguir nossos próprios caminhos, pelo sangue de Cristo, nós somos salvos, não apenas do nosso passado, mas do medo do fracasso em nosso presente e também de uma vida vazia e sem sentido no futuro. Temos uma grande herança. A força para viver que Deus nos dá é que vai nos capacitar a tomarmos posse dessa herança. Pois, se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos, porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele fala de sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e o verso de número 10.